vamos conversar sobre Osamu Dazai. O meu nome é Dazai, rapaz. Osamu Dazai. Inicialmente, não era pra eu estar fazendo meio que a análise do Dazai e ao mesmo tempo um vídeo de Setembro Amarelo. Mas na semana passada saiu o último episódio da quinta temporada de Bungo Stray Dogs e eu ainda estou destruída. E como já temos um vislumbre do que vai acontecer no mangá através do anime e eu tô destruída por dentro e ao mesmo tempo aliviada com os suspiros de alívio, eu precisava falar publicamente pra eu me recuperar e seguir em frente. E também porque o Psicologia dos Animes tá devendo o vídeo de Setembro Amarelo, Mia tá com dívida e parece que ele não vai conseguir seguir esse prazo a tempo. Esse vídeo vai ter spoilers do final da quinta temporada, então sai daí se não quiser spoiler, mas se quiser meio que pode ficar aqui. Bom, dito isso, bora lá. Pra eu conseguir analisar o Dazai com muito com cuidado, eu decidi analisá-lo através da linha cronológica canônica de Bungo. Até hoje, o passado do Dazai ainda é um mistério, mas tudo que sabemos sobre o assunto é que o Dazai, aos 14 anos, conheceu o Mori, que acolheu ele como um paciente que havia tentado cometer suicídio. E na mesma noite que o Mori acolheu o Dazai, ele mata meio que o antigo chefe da máfia do Porto, com o Dazai, de 14 anos, sendo sua única testemunha. O chefe deixou um testamento em que me confiou a chefia da organização. E agora você é testemunha disso. Tudo bem, não é? Agora você tenta imaginar como seria você no lugar do Dazai. Você é de 14 anos testemunhando um assassinato pra assumir uma organização meio que mafiosa. E nisso vamos pro arco dos 15 anos, onde Dazai conheceu seu futuro namorado, o seu futuro parceiro, Chuya Nakahara, que vai ser muito importante para a análise do personagem. A partir desse ponto, o seu relacionamento com o Mori se tornou mais casual, que acolheu ele como seu pupilo, e que embora ainda não faça parte tecnicamente na máfia do Porto, o Mori tinha intenção de tornar o Dazai seu discípulo. Como exemplo, ele pedindo conselho pro Dazai sobre meio que as quedas de armamento e de fornecedores meio que da máfia. Mas suas tendências suicidas continuaram. E como o Dazai era a única testemunha na doença do antigo chefe, vai ser um problema se ele morresse. E é aí que a gente vê a personalidade do Dazai em 15 anos na máfia do Porto. Esse Dazai da máfia do Porto é bem mais sombrio em comparação ao Dazai das agências de detetives amados, que literalmente não via propósito nenhum em viver. E isso fica bem mais evidente na cena onde o Mori pergunta do porquê que o Dazai quer morrer. E o Dazai responde com outra pergunta: se o Mori acha sinceramente que existe algum valor no ato de viver. Por que você quer tanto morrer? Vou responder com outra pergunta. Você acha sinceramente que existe algum valor no ato de viver? E a situação do Dazai meio que piora quando vamos pro episódio posterior e a gente vê a cena do Dazai atirando meio que violentamente o corpo de um cadáver e ele estava sorrindo. Como se a ideia de morrer o excitasse. Isso para acabar com o sofrimento de um soldado que estava morrendo. Está bem. Isso é mais do que você merece. Nesse meio tempo, ocorre meio que todo o arco do Chuya para entrar na máfia do Porto. E pela primeira vez, o Dazai estava interagindo com alguém que não é o Mori, graças a Deus, e que tinha a mesma idade que ele. O Chuya é meio que o incrível oposto do Dazai,
Ele era mais cabeça quente, meio que ele age meio que antes sem pensar. Mas também ele valoriza meio que a vida. Ele dá meio que um chute meio que na arma no Dazai que tava meio que atirando no cadáver e meio que o Chuya: olha, melhor que você não continue atirando em cadáver. E pela primeira vez vemos meio que aquele Dazai meio que mais brincalhão, meio que se despertando aos poucos. Por causa do Chuya. Por exemplo, eles fazendo a aposta na qual meio que o Chuya viraria um cachorro do Dazai. Meio que ao mesmo tempo seria o vislumbre daquele que seria o nosso Dazai do futuro. Meio que o Chuya, indiretamente, tava trazendo luz ao Dazai. Vamos fazer uma competição para ver quem de nós agarra primeiro o criminoso. Se você vencer, nós podemos esquecer da aposta que fizemos agora há pouquinho. Mas se eu vencer, você vai ser o meu cachorrinho obediente pro resto da sua vida. E o resto você já conhece. O Chuya é traído pelas ovelhas, ele entra pra máfia do porto, se tornando assim o Shoshokuku. Eu vou pular meio que Stormbringer porque eu ainda não li. Então vamos para a Era das Trevas, onde o Dazai é um dos 5 executivos / dirigentes da máfia do porto. E é o mais jovem a se tornar meio que na história, ao ponto de haver um ditado que o infortúnio dos inimigos do Dazai é ter o Dazai como seu inimigo. E esse Dazai aqui tava no seu auge de violência. Mori que meio que sabia que no fundo eles estariam meio que no mesmo barco, mas acabou se enganando, pois ele viu o quão sombrio meio que pode ser o Dazai. Também sendo capaz de torturar pessoas, como ele meio que tentou fazer. Bom, ele fez com a Yosaki quando ela foi capturada pela agência. Mas seu ato de maior crueldade na máfia foi o treinamento espartano que ele deu pro Akutagawa, pra dar, assim, uma razão pra ele viver. Será que você pode me dar uma única razão pra viver? Sim, é claro que posso. Dazai treinava o Akutagawa para ele ser forte, só que meio que era torturante. Ele socava, ele chutava, ele até meio que dava tiro meio que no Akutagawa só pra aprimorar o Rashomon. E quando meio que ele conseguia meio que aprimorar só um pouquinho, meio que o Dazai ainda infernizava ainda mais meio que o treinamento. Homens assim costumam fazer isso a subordinados imprestáveis. Será que entendeu o que eu disse? Sim, agora teve êxito. É de se admirar, viu? No próximo fracasso, serão 2 socos e 5 tiros. E nesse tempo, o Chuya meio que é também um executivo, só que meio que ele trabalhava meio que no exterior. Então aí que entra a segunda pessoa mais importante para a análise do Dazai, Sakonosuke Oda, ou mais conhecido para nós, Oda Zako. A propósito, escuta essa, Oda Zako. Hoje de manhã teve um tiroteio. Você ficou sabendo? Eu troquei tiros com um grupo grande com uma metralhadora acoplada num caminhão. E mesmo assim não teve pra ninguém. Oda Zako sempre vinha para o Balopin, na qual o Dazai começou a frequentar, junto com Ango Sakaguchi. E dentre os dois, do Oda e do Ango, quem trazia mais humanidade pro Dazai é o Oda Zako. O Dazai comenta todo feliz pra ele sobre meio que um tiroteio que ele participou. E o Oda Zako vai falando meio que do seu dia, e meio que o Dazai meio que ficava mais bobinho e querendo trocar de lugar com o Oda Zako. O Oda Zako meio que sempre perguntava ao Dazai sobre meio que os seus ferimentos. E meio que implicitamente, o Oda Zako meio que se preocupa com as tentativas de suicídio do Dazai. E os crentes conversavam de boa meio que no bar, mas tudo muda quando chega a Mímico, onde Ango foi sequestrado pelo esquadrão, que meio que na verdade o Ango se trabalhava como um agente cripo. Ele trabalhava na máfia, que meio que ele estava trabalhando na Mímico, mas na verdade ele trabalha nas operações especiais em relação aos paranormais. E o Dazai só fala pro Ango pra ele sumir daí antes que ele mude de ideia. Ele fala pro Ango que ele não tá decepcionado. E ele já sabia meio que desde o princípio. Estiver com ele ou não na divisão do governo, o que ele nunca quis perder
está sempre perdido. Todos que vale a pena contar se perdem no exato momento quando estão na presença dele, e que não vale a pena buscar na custa de se prolongar. E o Oda meio que fica com um olhar meio triste naquele momento, pois ele sabia que no fundo o Dazai meio que ainda era uma criança. Não só meio que no fundo uma criança, mas também como órfão. O Odazaku meio que tratava meio que o Dazai da mesma maneira que ele tratava meio que os órfãos. Ele fala do seu dia, ele meio que passa meio que a noite no Balupin com o Dazai, até o ponto dele se preocupar com o bem-estar do Dazai. Máfia do Porto. Dazai, espera! Aí chegamos no Fase Miserável, episódio número 4 da segunda temporada, onde o Odazaku meio que vai dar um fim meio que na disputa da Mímico, não só pra salvar meio que a máfia do Porto, mas também pra se vingar dos órfãos que eles mataram. E é aí que temos um aprofundamento maior no Dazai. Ele fala pro Odazaku do porquê que ele entrou na máfia do Porto. É porque ele esperasse que tinha meio que algo nela. Ele esperava a morte, ele esperava a violência, um instinto, um impulso a todas essas emoções, tudo isso cru se colocando à natureza humana. Ele achou que poderia meio que encontrar uma razão para viver. Mesmo assim, isso não foi capaz de impedir o Odazaku de se vingar dos órfãos. Não vá, Odazaku! O Dazai vai até no Mori, e assim que soube que foi o Mori que orquestrou tudo, principalmente entregando a Mímico a localização dos órfãos pra ela e utilizando a vida do Odazaku como uma ferramenta para derrotar a Mímico, o Dazai decide ir atrás meio que do Odazaku, mas já era tarde demais. Odazaku! Você é um burro, Odazaku! Você é um burro mesmo! Aí vemos pela primeira vez o Dazai demonstrando vulnerabilidade. O Odazaku tenta dizer algo pro Dazai, mas o Dazai fala pra ele não dizer isso. E ele quer desesperadamente que o Odazaku sobreviva, mas o Odazaku continua falando. Que ele meio que falou pro Odazaku que ele encontraria uma razão de viver lá na máfia do Porto. Um mundo coberto de violência e derramamento de sangue. E ele fala que ele não vai encontrar essa razão. E ele deve estar bem ciente disso, que seja lá do lado que mata, o lado que salva, nada além do esperado surgirá pela frente dele. Nada desse mundo vai preencher esse vazio. Então, o Dazai pergunta ao Odazaku o que ele vai fazer. Então o Odazaku fala para o Dazai sempre estar do lado de quem socorre. Para ele sempre ser um homem bom, socorrendo os fracos e protegendo os órfãos. Nem o mal e nem o bem importam muito. Desse jeito, ele se torna um homem melhor. E quando o Dazai pergunta como ele sabe disso, meio que o Odazaku responde que é porque ele é seu amigo. E ele acaba morrendo. E meio que ele acaba retirando as faixas do Dazai, que meio que ficavam nesse lado, meio que simbolizando que ele tá tendo uma nova visão de vida. O Dazai, meio que no anime, meio que ele ficava meio que bem mais sereno e bem mais refletindo sobre o que o Odazaku meio que falou. Mas em uma mídia que eu chamo de stage play, ou peça de teatro, meio que você vê que o Dazai realmente sofreu muito com a morte meio que do Odazaku. Eu sou o seu amigo, não sou o Dazai. E foi a partir desse então que o Dazai saiu da máfia do Porto. Só não antes de colocar explosivos no carro do Chuya pra explodir quando ele tava saboreando o seu bom vinho. Nisso, com a ajudinha do Angus Sakaguchi, meio que ele teve sua ficha meio que limpada, e o Taneda aparece meio que para recrutar o Dazai, impor meio que convite pra agência de detetives amados. Rolou meio que o exame de admissão do Dazai, que meio que foi mais ou menos adaptado no anime, que é o caso do Rei Azuri. E esse Dazai meio que apresenta uma grande diferença do seu eu do passado. Mas só iremos explorar isso na segunda parte desse vídeo. Talvez ele compactue com o seu pensamento.
E dá pra ajudar pessoas nesse emprego?